Oitava questão. Na cidade A, foi feita uma pesquisa sobre os candidatos ao cargo de prefeito. Foram entrevistados 4.000 eleitores. Veja o que eleitores acham dos candidatos. Tá aí a tabela com as opiniões, né, do pessoal. E aí na letra A ele pergunta para vocês: os dados da tabela podem ser apresentados em um gráfico de setores? Justifique e, se sua resposta for afirmativa, construa o gráfico de setores. Veja bem, se eu for pegar os gráficos dessa tabela toda, vai ficar difícil. Eu acho que não dá para fazer. Porque, olha só, lembra que no gráfico de setores, geralmente a nossa ideia é o quê? É pegar o gráfico e mostrar cada parte em relação ao todo. Só que o todo a gente está acostumado a entender como 100% e não pode ser diferente disso. E se você somar aqui, ó, vai dar muito mais de 100%. Então, com os gráficos dessa tabela toda aqui, da forma como está, eu acho que não dá para fazer, certo? Por quê? O que deve ter acontecido? Essa deve ser uma daquelas pesquisas que a pessoa faz, uma mesma pessoa pode dar várias respostas. Então, uma mesma pessoa respondeu que são desonestos, que são competentes, entendeu? E assim, misturou. Então, quando você pega cada resposta separada e contabiliza o total, vai dar mais do que os 4.000 eleitores, vai dar mais do que 100%. Então, nessas circunstâncias aí, considerando tudo que está aqui, não dá para fazer o gráfico de setores. Pelo menos não da forma como eu entendo. Agora, se houvesse mais informações, eu poderia destrinchar isso aqui, que não é o caso, não é o que está pedindo para fazer, e aí até conseguir fazer um gráfico, tá? Mas, por exemplo, ó, obviamente não dá para uma pessoa dizer que os candidatos são honestos e desonestos ao mesmo tempo, né? O máximo que seria, por exemplo, então eu poderia fazer um gráfico parcial aqui com os dados dessa tabela. 80% acha que eles são desonestos. 20% acha que eles são honestos. Se aqui não completasse 80 ou não completasse 20 aqui, ó, né, que totalizando, que tem gente que não sei dizer, né? Então digamos aqui que fosse só 78% aqui. Eu teria uma fatiazinha aqui, ó, de 2% que não sabe ou não respondeu, por exemplo. Certo? Poderia ser o caso aí. Então, seria o máximo que eu, pelo menos, conseguiria fazer com esses dados aí um gráfico de setores. Agora, é possível representar esses dados em um gráfico de barras verticais e horizontais? Caso sua resposta seja afirmativa, construa um gráfico de cada tipo. Bom, é assim, tá? Eu não vou fazer aquele gráfico tosco aqui de ficar, olha, eu posso usar inclusive as porcentagens, tá? Por exemplo, são honestos. Honestos, desonestos eu vou colocar aqui no final. Não se importam, não se importam. E aqui seriam competentes. Aí, ó, são honestos, são desonestos. Eu coloquei desonestos aqui, ó. Então ficaria aqui, ó, 80. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Esquece essa bosta aqui. Então 80 ia parar mais ou menos aqui dos que consideram eles honestos. Ih, nossa, que lixo. Consideram eles competentes. 51, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui assim, um pouquinho depois dos 50. E assim por diante, tá? Vamos fazer isso numa planilha? Fica muito melhor? Então tá aqui, ó. As porcentagens. 80, epa, 51, 66 e 20%. Vou colocar em porcentagem. 80, 51, 66, 20. E pessoal, aqui ó, só para fazer um pouquinho mais, eu vou aproveitar que eu estou usando uma planilha. Veja, foram 4.000 eleitores entrevistados. Eu vou determinar a quantidade, porque eu não preciso fazer só com a porcentagem, eu posso fazer com a quantidade também, tá? Então vou fazer 4 gráficos aí na verdade. Vou calcular essas quantidades aqui, ó. Que quantidade é essa? É 80% de, ou seja, vezes 4.000. Dá 3.200 eleitores. Eu vou aplicar essa mesma forma, seria só puxar e arrastar, mas eu não quero tirar minha formatação, tá? No Excel aqui é uma maravilha, eu consigo fazer assim. Oxi. Por que que ficou? Tá? Coloca todo mundo centralizado então. Ó.
Veja, do total de 4 mil eleitores, 66% acham que eles não ligam para a opinião pública, certo? Dá 2.640. Quando eu somo tudo isso aqui, gente, dá mais do que os 4 mil, como a gente já havia comentado. Então, ó, vou fazer um gráfico de barras verticais. Verticais. É esse aqui. Tá? Fiz ele com porcentagem, certo? Vou fazer o mesmo gráfico agora com barras verticais, ó, seguro aqui, ó, selecionei aqui, solto, selecionei, solto, seguro o Ctrl e seleciono essa outra parte aqui. Vou fazer esse gráfico, inserir gráfico de barras verticais, só que com a quantidade, ó. Quantidade de eleitores, porcentagem aqui. Certo? Aqui é o gráfico com as porcentagens. É muito parecido, só que aqui dá a quantidade. Lembrando que eu posso formatar esses gráficos, né? Colocar uma carinha mais interessante neles. Eu posso apresentar rótulo de dados. Eu vou colocar para exibir os rótulos de dados. Eu posso formatar um pouquinho mais aqui. Eu posso fazer diversas formatações ainda. Certo? Posso colocar eixos aqui no título, nos eixos, né? Ó, título nos eixos. Pronto. Aí eu venho aqui e coloco o título que eu quero. Quero que esse eixo chame... Tá, vou colocar aqui. Esculhambei tudo lá. Posso colocar aqui se eu quiser, né? Quantidade de eleitores. Quantidade de eleitores. Enfim. Vamos fazer o gráfico agora de barras horizontais. Tá aqui, ó. Vou deixar separado aqui. Esses aqui são os de barras verticais. Então a mesma coisa. Vou usar aqui, ó, porcentagem e fazer um gráfico, inserir gráficos, eu quero um gráficos de barras, eu quero um gráfico de barra esse aqui. Olha, tem gente que gosta de ficar usando esse negócio 3D, tá? Não é muito indicado não. Então, pronto, tá aí, ó. Porcentagem. E agora eu vou fazer, ó, seleciona, solta, segura Ctrl, seleciona a outra parte que você quer. Inserir gráfico de barras, né, por quantidade de leitores. Pronto. Tá aí os gráficos. Bonitinho. Não seria muito difícil fazer isso manualmente também, só não ficaria tão bonitinho assim. Se é que dá pra dizer que isso ficou bonitinho, tá? Outra coisa... bom, tá. Vamos parar por aqui, vamos pra outra. Bom, vamos lá, nona questão. O gráfico... Bom, eu não vou ler a questão porque vocês são alfabetizados, vocês podem fazer isso por conta própria. Vamos logo para a alternativa A. Qual é a variação percentual aproximada das exportações de 2002 a 2011 e das importações? Bom, atenção, ele está pedindo a variação percentual aproximada das exportações de 2002, que é onde começa aqui, por assim dizer, até 2011. Pronto. Vou começar mas importação tá mais fácil. Vou começar com as importações, tá? Ó, ele estava aqui em 2002, ele tinha 140, ele está pedindo a variação percentual. Então ele saiu de 140 milhões de barris, né? Ele passou em 2011 a 120. Pessoal, variação você tem que dizer em relação ao quê? Neste caso aqui, como ele não deixou claro, eu presumo que seja em relação à base inicial, tá? Então, veja, eu tive uma variação de 20, na verdade de menos 20 milhões de barris. Percentual. Como é que isso ficaria em percentual? Eu tinha um total de 140, certo? E variei 20. De um total de 140 milhões de barris, eu tive uma variação de 20 milhões de barris. Quanto isso equivale? Esse 1/7 aí não me ajudou para muita coisa, não. Então, você pode tanto digitar 20 sobre 140, como 1/7. 14
ó, 14,29, eu vou aproximar para 14,3, tá? 14,3%. Só que foi uma variação negativa. Então, as importações tiveram uma variação percentual de menos, aproximadamente, menos 14,3%. Ok? Ah, professor, eu não entendi essa lógica aqui. Bom, então pense assim, ó. Lembrando, se eu estou falando de percentual, eu preciso de em relação ao quê? Eu vou usar como referencial o início, que é o ano de 2002. Então tinha 140 milhões de barris. Isso corresponde à quantidade de barris que eu exportava naquela época, era o 100%, ok? A variação foi de 20 milhões de barris. Qual foi o percentual? Pronto, gente, é a mesma ideia, você só ia resolver por regra de 3, tá certo? Para as exportações, o raciocínio é o mesmo. Ó. Qual é a variação percentual aproximada das exportações? Aqui em 2002 eu tinha aproximadamente 80 milhões. Está um pouquinho acima, seria... Aqui seria 90 no meio, eu vou dizer que é 85, tá? Então saiu de 85 milhões, as exportações saíram de 85 milhões e passaram aqui em 2011, ó, elas chegaram a 220 milhões. Vou fazer agora por regra de 3, mas seria a mesma ideia. Ó. Eu tinha uma base de 85 milhões. E aí... Não, vou fazer por aqui só para dar um resultado um pouquinho diferente. Não, esquece, foda-se. E aí eu variei, ó, de 100 para 220 seria 120. Então, tem mais 15 aqui, dá 135, né? Seria só fazer essa divisão. Como eu falei para vocês, 85 era a minha base aqui. É o ponto de partida que eu tenho, é o referencial que eu tenho, certo? Era o meu 100%. Eu passei para 200. Bom, eu posso chegar no todo, só que é mais fácil eu pegar logo essa variação aqui, já que eu quero saber a variação, né? 135 foi o que variou, tudo bem? X%, ó, 85 vezes isso, 100 vezes isso, dá 85x, 135,00, x é igual 13.500 dividido por 85. Aproximadamente 158,82%. 158,82%. Então, 158,8%. Nas exportações, eu tive aproximadamente uma variação positiva agora, né, porque aumentou, né, as exportações, de mais de 100%. 158,8%. Ah, pode ser maior do que 100? Pode ser maior do que 100, sem problema nenhum. Tá? Aumentou muito mais do que 100%. Se tivesse aumentado só 100%, estaria 170%. E foi muito mais do que isso. Bom, a que conclusão você pode chegar ao analisar o comportamento das duas variáveis nos períodos de 2002 a 2007 e de 2008 a 2011? 2002 a 2007. 2007 está aqui assim. E de 2008 a 2011. Bom, eu posso chegar a várias conclusões, se você não me disser exatamente o que quer, mas aqui, né, se tivesse opções de marcar, provavelmente diria alguma coisa. Perceba que neste prazo aqui, ó, até 2007, você tinha mais importação, pelo menos na grande maioria das vezes, nesse período todo com certeza, do que exportação. Daqui para cá isso se inverteu, você passou a ter mais exportações, né? As exportações superaram o número de importações. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, as questões 10, 11 e 12 elas são muito parecidas. Muito parecidas, não tem necessidade de eu fazer tudo isso repetidamente, porque é só fazer, só vai mudar os valores na prática, tá? Então essas duas aqui eu vou responder rapidinho e na questão 11, aí eu faço um vídeo só para a questão 11, faço tudo detalhadamente. Se der tempo eu faço na mão e aproveito e faço no Excel também, tá? Então aqui eu vou simplesmente
montar os gráficos para vocês terem uma ideia de como fica aí, ok? Vou fazer e apresentar para vocês. Não vou ficar fazendo com o vídeo correndo não, porque senão vai tomar muito tempo. Bem, vamos lá então, vamos fazer esse 12 aqui. Ó. Esse 12 aqui, o título dele seria Indenizações decorrentes de acidente de trabalho, certo? Lembrando que aqui é o valor, é o eixo do valor, e aqui é o eixo do quantidade de acidentes, número de acidentes, se você, assim, quantidade, tá? E aqui representa a quantidade, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Bom, como é que a gente faz um histograma? O histograma ele é muito parecido com o gráfico de barras, só que ele é contínuo. Ó. Às vezes a gente coloca uma quebra aqui para dizer que esse eixo não está contínuo, tá? Nem sempre começa do início. Por exemplo, aqui, ó, aqui está começando de 500 até 1500, tá? Mas aqui, como eu fiz bonitinho, eu não preciso colocar essa quebra. Ó, de 500 até 1500, o nosso número de acidentes é 20. Então aqui, ó, esta parte aqui vai ficar com essa altura de 20. Pronto, e o legal do histograma é que as barras são coladinhas. Geralmente é muito interessante para falar de dados contínuos, como poderia ser o caso, exatamente como é o caso aqui, ó, 500 até 1500, não chega em 1500, 1500 vai estar nessa segunda classe aqui, certo? Então, ó, de 1500 até 2500, qual foi a frequência? Foi de 60, ou seja, vai lá em cima, ó. De 2500 a 300, qual foi a frequência? Até 50. 50 está aqui assim, ó, então vai até aqui. E de 3500 até 4500, qual foi a frequência? Foi 35. O 30 está aqui, o 35 vai estar aqui assim. Então, na metade do quadradinho. Pronto. Tá aí o gráfico, o histograma para essa 12, tá? Faltou só o título aqui, colocar uns subtítulos aqui nos eixos para ficar bonitinho. O mesmo raciocínio aqui, ó. Aqui tá de 1000 em 1000, ele tá começando do zero. Ó, eu comecei 10, aqui eu vou chamar de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tá, 70. Que eu tô vendo que tem um 75 ali, eu vou trabalhar com esse valor aí. Então vamos lá. Ó. Duração das lâmpadas. Duração das lâmpadas. Não vou escrever isso não, nem os subtítulos aqui. Aqui seria a duração, né, em horas, e aqui seria o número de lâmpadas, a quantidade de lâmpadas que atingiu essa duração, se eu não me engano. Os testes com as lâmpadas. Então, ó, de zero aqui, zero. Esse zero serve para os dois. 0 até 1000 foram 5, a frequência é 5. Então, nossa, ficou bem baixinho aqui. Ó. Bom, de 1000 até 2000 já foram 10. De 2000 a 3000 já foram 42. Ó. 10, 20, 30, 40 vai estar aqui, 42 vai estar aqui assim, um pouquinho acima, então vai ser daqui até aqui. De 3000 a 4000, 75. Nossa, 75. 75 então vai ficar aqui assim, ó. Na metade. Ficou horrível. E de 4000 a 5000, 18. 18 vai estar, o 20 está aqui. Então vai ficar pertinho do 20, vai ficar aqui assim, quase chegando ali na... Pronto. Bom, aí ele pede para vocês fazerem também o que ele está pedindo? Um histograma, tá, achei. Ele pede para vocês fazerem também um histograma. Só que eu não disse para vocês na apostila como fazer um histograma, tá? Deixa eu trocar a cor aqui que a gente faz esse histograma. Que histograma que nada é polígono de frequências que ele está pedindo, tá?
polígono de frequências. Como é que faz um polígono de frequências? A gente pega os pontos médios do topo do histograma. Ó. Então, o ponto médio aqui, ó, que eu presumo que seja de 0 a 1000. Né? O ponto médio aqui está aqui no 500. Certo? O ponto médio desse outro aqui está no 1500. Não vai ficar muito legal. O ponto médio desse outro aqui, no 2500. E assim sucessivamente. E aí eu ligo esses pontos médios partindo do eixo aqui. Ó. O próximo ponto estaria saindo daqui. Ó, só para fazer uma reta bonitinha, eu pego ele. Aí eu pego esse aqui e ligo até o próximo ponto. Pego esse aqui e ligo até o próximo ponto. Pego este aqui e ligo até o próximo ponto. Ó, aqui parece que ficou uma reta, não sei se era bem essa a ideia não. Né? E aqui vai ser difícil. E pego este aqui. Eita, como é que eu vou fazer isso agora? Bom, já faço. E para fechar, ó, o próximo ponto médio, veja, o ponto médio que eu peguei era aqui, ó, no 500. O outro ponto que eu ia pegar para ficar aqui no eixo seria justamente aqui, ó, nessa parte aqui que seria menos 500, né? Aqui para finalizar eu vou passar um pouquinho, vou passar para o que seria o próximo ponto médio aqui, ó. Pronto, fechei meu histograma. O histograma é esse gráfico vermelho, então eu para histograma não, tô com a mania de falar histograma, o polígono de frequência, que inclusive recebe outro nome até. Ele é esse gráfico vermelho, tá? Pronto, ficou mais bonitinho. Ele é esse gráfico, o polígono de frequências, ou gráfico poligonal, é esse gráfico vermelho aí, que a gente consegue construir justamente a partir do histograma. Ó, eu pego o ponto médio aqui, 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 aqui. Onde é que estaria o próximo ponto médio? Como não tem, né? Eu vou finalizar aqui, ó, só para finalizar, tá? Seria aqui assim. Então, ó, é simples. Poligonal, gráfico poligonal fechado ou polígono de frequências. Pronto, é isso aí que ele pediu para fazer. Nessa 12 ele não pediu, mas a gente fez também. E aí é só eliminar aqui o... Não precisa eliminar, você tem os dois gráficos, pode ficar com os dois em um só, mas se você quiser só o polígono de frequências, você tira, apaga o histograma. É isso aí, vamos para fazer a 11.